É importante compreendermos por limite social o conhecimento sobre o comportamento que deve ter para viver em sociedade, relacionando com seus direitos e deveres. A criança vai se desenvolvendo de acordo com a educação que vai recebendo de seus pais e da escola, pois ela é egocêntrica e tende a deixar essa fase na medida que se interage com os outros. Então, muitas vezes a gente não entende o comportamento da criança, né? Porque a gente fala, poxa vida, ela tá crescendo, a gente tá trabalhando com ela, tá conversando, tá falando, tá explicando, chamando atenção, e ela parece não entender. Mas não é. É muito importante a gente entender cada fase que a criança se encontra. Porque todas as vezes que eu for chamar atenção, eu conhecendo um pouquinho a fase da criança, até a idade que ela começa a compreender melhor, eu vou saber estar corrigindo, saber estar conversando, né? Então, é muito importante a gente saber de todas, né, essas fases. E assim, né, como explica Piaget, a Apúdia Goulart, que a afetividade, por sua vez, evolui de um estado de não diferenciação entre o eu e o mundo para um processo diferenciado, no qual são comuns as trocas entre o eu e as pessoas, né, que são aqueles sentimentos interindividuais, e o eu e as coisas de interesses variados. Então a criança, na medida que ela vai se relacionando com o outro, aos poucos ela vai compreendendo, né? Ela vai percebendo que existe o outro, porque a princípio o mundo gira em torno dela. É como se a mamãe, quando a criança é bebezinho, a mamãe na cabecinha da criança, na maneira dela de pensar, dela vê o mundo que ela acabou de chegar no mundo, então ela vê a mãe dela como se fosse único, só os dois ali, né? Só ele, é como se fizesse parte dele, sabe? Então aquela mamãe vive para ele. E com o tempo, na medida que vai crescendo, aí sim ele vai percebendo com as interações do papai e a mamãe em casa, ele vai percebendo que existe o outro, que existe o papai. Depois, com a chegada do irmãozinho, aí vai percebendo, né, que chega um irmãozinho. É o outro fato também que a gente vai trabalhar mais para frente, porque já envolve a questão, né, da criança achar que ela está perdendo sua mamãe para o outro, né, seu papai. Então, vamos aos poucos conhecendo cada fase. Entre 7 e 9 meses, as crianças começam a engatinhar e partem para explorar o mundo. Nessa idade, elas já são capazes de compreender o sentido do não, mas ainda não entende totalmente o significado da proibição. Ao completar o primeiro ano, a criança já compreende o significado do não e até os 2 anos de idade vive tranquila quanto aos limites. Então, gente, quando a gente fala assim, às vezes, né, tem mães, tem professores, né, outras colegas de trabalho e perguntam, gente, mas como eu vou, né, quando eu vou começar a trabalhar essa questão de ensinar meu filho o que ele deve fazer, o que não deve fazer, o que é certo, o que é errado. Então, gente, fica aí uma orientação para vocês, né, que entre 7 e 9 meses que ela começou a engatinhar, né, ela já parte para explorar o mundo. Então ela começou a engatinhar, já está, né, se locomovendo de um lado para o outro. É necessário ela já ir entendendo, né? Ela já vai ouvindo isso. Olha, filho, isso não pode, né? Machuca, sabe? Aí você vai, contém e tira ela do local que ela está correndo risco de se machucar, né? Até alguns psicólogos até orientam que não tire mesas de vidro, que não tire objetos da frente para a criança, que se ela bateu ali ela vai aprender. Mas é importante para ter uma educação mais tranquila, correr menos riscos, né, de acidentes domésticos, que se tome os devidos cuidados de estar, né, tapando as tomadas,
sabe? Para não deixar a criança mexer, para não machucar, para não levar um choque, porque ela não compreende ainda, ela vai explorar o mundo, ela vai colocar a mão em tudo. Objetos pequenos, né, que a criança pode estar colocando a boca, porque ela conhece o mundo através da boquinha, né, da fase oral que ela se encontra, tudo ela leva na boca, né, porque como foi oferecido alimento para ela, então ela faz essa associação do alimento, então tudo ela leva à boca. Então é muito importante tomar muito cuidado com os objetos que se encontra, até a criança crescer um pouco e já ir compreendendo, olha, desvia, né? Tome cuidado, você pode se machucar. Às vezes eles batem a cabecinha numa mesa, na medida que vai crescendo, as perninhas, né? Bate em cadeiras. Então vai explicando para eles com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, né? Aos poucos eles vão compreendendo, vão crescendo e vão entendendo, tá? E o significado do não, eles vão aprimorando, vai pegando de pouquinho em pouquinho, né? Até os 2 aninhos. Então já vai, né? Você vai contendo também, tirando de lugares perigosos, vai facilitando, tá? A imposição dos limites, né? Quando a gente fala em imposição dos limites ou desenvolver os limites sociais, né? Então, na época dos nossos pais, eles eram mais autoritários, né? Mas hoje se fala muito assim em desenvolver esse limite na medida que a criança vai se desenvolvendo, tá?